Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vem entrando, boa tarde. Vou orando a Deus para entregar essa live nas mãos deles, amém? Pode entrando aí e vai compartilhando para a glória de Deus, amém, irmãos? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, meu Pai. Pai, que o Senhor venha se fazer presente nessa live e tudo que for falado, ministrado, Senhor, que venha ser, Senhor, pelo Teu Espírito da verdade, Senhor. Pai, repreende todo mal, Senhor, meu Pai. Guarda-me, Senhor, meu Pai, debaixo das Tuas asas, Senhor. A minha casa, o meu esposo, a minha vida, Senhor, de toda a fúria, de toda a retaliação, de todo o levante do inimigo, Senhor, de todo o laço, Senhor. E alcança, Senhor, cada alma, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, meu Pai. Fale, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, meu Pai. Repreende, Senhor, todo espírito enganoso, todo espírito maligno, Senhor, meu Pai. E, Pai, me instrua, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, meu Pai. Que a minha boca, Senhor, meu Pai, seja consagrada, Senhor, meu Pai. E que tudo que venha, Senhor, ser ministrado e falado, Senhor, que seja para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Alcança cada alma, cada vida, Senhor, meu Pai. Para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nos cubra com o Teu Espírito Santo, Senhor, a minha casa e a minha vida, Senhor, livrando, Senhor, meu Pai, do mal, Senhor, em nome de Jesus, eu oro e entrego, Senhor, amém. Olá, gente, vai entrando, sei. Então, hoje eu queria falar sobre uma vida sexual na presença de Deus, né? O Senhor ministrou algo no meu coração e, tipo assim, muitas pessoas acham que Deus está em toda a relação sexual, em todo o casamento. Mas nem toda a relação sexual e nem todo o casamento o Senhor está. E eu quero deixar para vocês Gênesis 4, que o Senhor colocou no meu coração já fazia um tempo que o Senhor colocou essa palavra em meu coração para falar, né, da relação sexual, dando um exemplo daqueles que têm a palavra de Deus e aqueles que não têm, que têm a bênção de Deus e não têm. Gênesis 4, vai anotando aí, depois vocês vão verificando na Bíblia de vocês, que conta a história ali de Caim, os descendentes de Caim. Todo mundo sabe a história de Caim. Caim matou Abel, o próprio irmão, por inveja. Porém, o Senhor deixou ele vivo e falou que ele ia ter uma marca e que ninguém poderia tocar, mas ele ia conviver pelo resto da vida dele. A presença de Deus saiu sobre a vida dele porque ele matou o próprio irmão por inveja. Enfim, eu acho que todo mundo sabe, conhece já essa história. Quem não sabe, lê o começo lá de Gênesis e acompanhe lá, tá bom? Mas eu quero ler aqui Gênesis 4, que fala sobre a descendência de Caim, né? E a Bíblia fala que o Senhor, a presença de Deus se retirou de Caim. Se retirou da face dele, ele não tinha a presença de Deus. Então ali vai falar as descendências de Caim. Então toda a descendência de Caim, ela vinha contaminada, não tinha a bênção de Deus, tá? Entenda, a relação de Adão e Eva tinha a bênção de Deus, mas a relação de Caim ali com a esposa dele não tinha a bênção de Deus. Então nem todo casamento tem a bênção de Deus. Por mais que a pessoa case na igreja ou diante de um pastor, se não tiver o arrependimento e uma vida de renúncia, uma vida de santidade, Deus não recebe esse casamento. É por isso que eu prego isso para todos e vivo isso. Porque quando eu estava dentro da igreja, eu não sabia, eu não tinha conhecimento que eu e o meu marido agora, né, na época estava tendo práticas de fornicação. Eu não sabia o que era fornicação, eu não sabia o que era imoralidade sexual, né, porque a imoralidade sexual não é só fornicação, né. Mais pra frente eu vou trazer isso pra vocês, né, sobre a luxúria, sobre a lascívia e tudo mais. A promiscuidade, a prostituição, os significados e o entendimento através da palavra de Deus, mais pra frente, se Deus me permitir. Mas hoje aqui agora eu quero contar esse testemunho para a glória de Deus. E antes de começar esse testemunho, ontem o Senhor ministrou uma palavra assim maravilhosa na minha vida, né? E isso abriu os meus olhos para aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. E eu quero deixar aqui aquilo que o Senhor falou sobre mim. Jonas, ele foi um escolhido de Deus para pregar o evangelho para os ninivitas. Era um povo corrompido, um povo que vivia na prática do pecado. E a Bíblia fala que um certo dia o Senhor Deus disse a Jonas:
e chamou ele para pregar o evangelho, pregar o arrependimento. Mas Jonas não obedeceu aquilo que o Senhor tinha sobre a vida dele. Então, aquilo despertou para o chamado que Deus tem na minha vida. Então, hoje eu estou aqui para a glória de Deus, para pregar o arrependimento, pregar a verdade de Deus. Porque através de Deus eu fui guiada e instruída por Ele para pregar a palavra dele e falar sobre o meu testemunho. Porque muitas pessoas, elas estão cativas na mão de Satanás, até mesmo dentro das igrejas, com práticas que elas não sabem nem que é pecado, porque muitas das vezes é ensinado por pessoas que elas têm como algo ali de exemplo, mas no final de tudo são pessoas corrompidas. Então cuidado quem você tem como exemplo. Um modelo de vida que você tem que ter não é mestre, não é pessoas, é Jesus Cristo. Ele tem que ser o seu modelo de vida, tá? Nós somos falhos e pecadores. Então eu quero contar o meu testemunho, porque na época eu estava dentro de uma igreja, já tinha entregado a minha vida para Jesus, eu já tinha mudado muitas coisas, eu tinha sido ali transformada, né, em muitas coisas, mas também estava sendo transformada em outras coisas que precisaria ser transformada e ainda precisa, para a glória de Deus, porque a gente, cada dia mais a gente precisa ser aperfeiçoado na presença de Deus, né? Então, na época eu tinha entregado a minha vida para Jesus e eu não tinha conhecimento muito das escrituras. E eu ainda não tinha ainda uma intimidade com Deus, eu não sabia ainda como orar, como, né, ter uma vida devocional com Deus. E ninguém tinha me explicado que eu tinha que parar de ter relação sexual com meu esposo. Ninguém tinha me falado que eu estava na prática da fornicação. E eu lembro até hoje o texto que foi pregado para mim, Apocalipse 21:8. E ali o Senhor falou, abriu os meus olhos e ali o Senhor começou a fazer eu ter fome e sede de buscar Ele na palavra, não de pessoas, porque eu buscava em pastores e líderes, mas eles falavam tudo o contrário da palavra muitas vezes. Pessoas que nem era referência, que não tinham o Espírito Santo e eu achava que tinha, porque eu não tinha um discernimento espiritual. Pessoas que de fato nem conhecia Cristo e eu me se espelhava nessas pessoas. Porque a gente, quando entra na presença de Deus, a gente acha que todo mundo é cristão, que todo mundo tem o Espírito Santo. Mas nem todo mundo que está dentro da igreja de fato tem ali uma vida transformada mesmo, liberta. E Deus quer transformar essas pessoas. Porém, o Senhor me ensinou, começou a me ensinar a ter fome e sede da palavra dele, a mergulhar. E ali ele começou a esclarecer coisas que eu fazia, do tipo sexo anal, sexo oral. Muitas pessoas, ela pega a Bíblia lá em Cânticos para falar, né, que Deus estava falando sobre o sexo anal, mas isso é uma deturpação da palavra. A Bíblia, ela fala sobre beijos e carinhos sobre os seios da mulher, mas a Bíblia nunca vai falar para você fazer sexo oral. Tanto é que lá em Romanos 1 vai falar sobre a depravação, né, das mulheres e dos homens, tanto no modo antinatural de relação sexual, como também, né, de sexo anal, como também a homossexualidade, né? Então o Senhor começou a me ensinar, não de homens, né? Porque eu sempre pedi para Deus, porque eu via que os homens, ou ele pega aquilo para condenar a pessoa, ou ele deturpa a palavra de Deus. E eu falei, Senhor, eu quero aprender de ti. Comecei a orar, buscar de Deus, comecei a pagar o preço para ter uma intimidade com Deus. Porque não é de uma hora para outra, você acabou de sair do mundo, você ainda está cheio de pecado, a tua mente está cauterizada, você tem que estar com o coração aberto para aprender de Deus, para ouvir Deus, para obedecer através do Espírito Santo. E eu lembro que eu indo para a igreja e tal, e eu lembro que eu ainda tinha relação sexual, que na época não era o meu esposo, hoje em dia a gente somos casados pela glória de Deus, porém na época eu não era casada com ele. E na época eu tinha relação sexual depravada, gente. Do tipo xingamentos, palavras promíscuas, depravado. Não tinha ninguém para me ensinar. Foi o Espírito Santo que me instruiu, que me ensinou. Através dele, me dá fome e sede da palavra dele. Eu fui aprendendo que aquilo não glorificava a Deus. E ali o Senhor começou a me ensinar, começou a falar que aquilo que as pessoas falavam que não era pecado. E ali Deus começou a fazer eu querer estudar, a aprender, a se aprofundar mais da palavra dele. O próprio Deus começou a abrir isso na minha mente. O próprio Deus começou a abrir o meu entendimento. E eu comecei a enxergar muitas coisas que eu achava que era normal na época do mundo, mas que não é normal.
né? Por exemplo, a pessoa ir num sex shop. Você já estudou o significado do sex shop? Como fundou essa empresa? Essa empresa, gente, um cristão, não é normal você ir num sex shop comprar utensílios. Bom, se você tem o Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus habita no seu leito conjugal, ele é o suficiente para você e o seu marido dar prazer um pro outro de uma maneira santa e honrosa. A própria Bíblia, mais pra frente, vai falar que a gente tem que se abster de toda imoralidade sexual, depravação, perversão. Então, tipo assim, se você estudar a fundo como foi fundado essa empresa, ela prega sobre a depravação sexual, sobre a pornografia, ela prega sobre a imoralidade sexual, ela trata o sexo como uma coisa banal e comum, ela trata a masturbação normal, ela trata também o homossexualismo normal, porque ela vende produtos para esse povo, né, para esse tipo de público, né? Então, se você estudar, um cristão, ele não deve nem pisar num sex shopping, gente. Tipo assim, é muito complicado. E isso eu estudei na enciclopédia. Se você pesquisar no Google, dá um Google. É que muitas vezes muitos cristãos, ele perecem por falta de conhecimento. Então, muitas das vezes as pessoas não têm o interesse de buscar o significado. Quem fundou foi uma mulher que o marido dela tinha morrido, ela era viúva e ela tinha perdido o emprego dela e ela começou a vender porta em porta. Naquela época era proibido, mas mesmo assim ela conseguiu. Então, você vai estudando ali o contexto, da onde surgiu aquilo, né? Da onde. E ali você vai analisando dentro da palavra de Deus que tudo que o sex shop prega não agrada a Deus. É por isso que eu sou totalmente contra de utensílios de gel, lubrificante, vibradores. Porque se o Espírito Santo tá na tua casa, na tua vida e no teu casamento, você não precisa disso. E as pessoas, elas se chocam muito, e eu falo muito isso, eu oro muito para Deus abençoar a minha vida em todas as áreas, principalmente a área sexual, porque foi Deus que criou o sexo, e a gente vai ver isso aqui. Então, se você quer viver uma vida ali cheia de prazer com o seu marido de uma maneira santa e honrosa, você pode pedir ao Espírito Santo para fazer de uma maneira que vocês venham amar um outro com um amor respeitoso, um amor santo, um amor honrado a Deus. Não tem necessidade de um cristão entrar dentro desses lugares para se satisfazer. Normalmente são pessoas que elas não têm conhecimento e pessoas que não devem da libertação de Deus. Pessoas que têm práticas ninfomaníacas, pessoas ninfomaníacas é pessoas que ela não vivem sem sexo, elas são compulsivas por sexo e elas precisam de coisas, situações, até mesmo se satisfazer sozinha, porque ela não consegue se satisfazer com o marido. O que é o contrário da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que o sexo é para agradar um ao outro, para a glória de Deus, não é para o seu egoísmo, para o seu ego, para si mesmo. O sexo é para abençoado de Deus, para proliferar, para abençoar, para ter filhos, entendeu? Então, o sex shop é um comércio especializado em produtos eróticos com várias variedades, né? Vibradores, bonecas infláveis, acessórios de sadomasoquismo. Gente, para quem não sabe, eu tinha a prática de sadomasoquismo. Sadomasoquismo nada mais é do que um sexo violento, onde a pessoa ela tem prazer de sofrer dentro do sexo, tanto fisicamente, emocionalmente, com palavras ofensivas, e também gosta de ver o seu parceiro sofrendo, né? Então eu tinha essa prática e Deus me libertou dessa prática. Há muitas pessoas que estão nessa prática, elas têm prazer de sofrer, elas têm prazer de ser xingada, e eu quero te falar, Deus não tem isso para tua vida. Deus quer te tratar como uma princesa, como uma filha. E a mesma coisa para os homens. Deus não tem isso para a tua vida. Palavras profanas, palavras onde as mulheres não te respeitam, bate ali na sua cara, faz tudo. Eu estou falando de uma maneira bem esdrúxula para vocês entenderem. Porque não é ensinado essas coisas. Então, o sex shop é isso que ele prega para você. O sex shop, ele prega isso para você. Bonecas infláveis,
Entendeu? Tudo contra a palavra de Deus. Como é que eu, que sou cristã, eu vou adentrar, eu vou dar o meu dinheiro abençoado do fruto do trabalho que Deus me deu para comprar produtos assim, sendo que é totalmente contra a palavra de Deus. Então a gente precisa estudar, ter conhecimento, se aprofundar nas coisas. Entender que a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, você precisa ser luz. Se eu tenho uma vida sexual igual de uma pessoa que não conhece a Deus, qual é a diferença do mundo para mim? Se eu faço a mesma coisa que o mundo faz, se eu conversar com uma mulher que não conhece a Deus, eu estou fazendo a mesma coisa que ela faz. Então, Cristo não está em mim. E eu lembro que eu tinha essa prática da ninfomaníaca. Eu não vivia sem sexo. Era sexo de todo quanto é jeito. Gente, eu saí da prostituição. Eu não estou falando algo que não me custou. Algo que eu não vivi. Eu não estou falando algo que eu ouvi falar. Eu estou falando algo que eu vivi com Deus. Uma experiência minha de libertações e de manifestações que não dá nem para expor no vídeo. De manifestações de entidades que viviam, que era enraizada comigo desde a época da infância. Eu fui abusada com 5 anos de idade. Agora imagina você, uma criança de 5 anos de idade, ela ter um acesso de sexo. Eu estou falando de coisas que me custa falar, coisas que eu não queria abrir para vocês, porque me dá vergonha, mas tudo é para a glória de Deus. Hoje eu não sou assim mais. Mas eu tô falando isso para alcançar almas, para a glória de Deus. Eu vivi uma vida de prostituição. Para pensar, uma menina prostituta e Deus quis. Eu era uma improvável. O amor de Deus é lindo por você. Deus te ama. Mas Deus não tem isso para a tua vida. Deus não tem sexo ilícito para você. Deus tem uma família abençoada, uma família dentro da palavra dele. Como é que você que é cristão vai em sex shopping? Ah, mas é com meu marido. Mas qual que é a diferença da sua relação com seu marido com uma pessoa que não conhece a Deus? E eu não tô aqui para julgar ninguém. Pelo contrário, eu tô aqui só para pregar a palavra e trazer a verdade de Cristo. A verdade que foi trazida a mim. Eu dou aquilo que recebi de graça. Você entende? Então, olha só o que o sex shop, ele prega. Ele é um comércio especializado de produtos eróticos, vibradores, bonecas infláveis, acessórios de sadomasoquismo, lingerie, fantasias eróticas. Pessoas que precisam, para ter relação sexual, elas precisam ter fantasias. Será que seu marido não é o suficiente para você? Você tem que imaginar. Sua mulher tem que se vestir de bombeira, de um monte de coisa. Da onde que vem isso? Da pornografia. O sexo oral não foi deixado por Deus. A boca foi feita para falar, para comer, para glorificar, para exaltar o nome de Deus. Eu não posso usar os meus membros do meu corpo para o pecado. Se eu aceitei Cristo, se eu receber Cristo como único Senhor e Salvador, eu não posso. Então a Bíblia não, aqui vai falar, no estudo que eu fiz, isso é internet, é só você ir no Google e pesquisar. Lingerie, fantasias eróticas, filmes pornográficos, fantasias eróticas, eles pregam o prazer e a diversão, o individualismo, de várias formas, trata de forma depravada o sexo. Aquilo que Deus fez para ser santo, eles tratam de forma depravada. Aí você que é cristão, que serve a Deus, que entregou a tua vida para Jesus, você vai num lugar desse que prega isso, dá o seu dinheiro abençoado, com o fruto do seu suor que Deus te deu, com a saúde, para a glória dele, comprar umas coisas dessa. E acha normal, influenciando outras pessoas, cair no pecado ainda. Gente, eu não tô aqui pra condenar ninguém, pelo contrário, jamais. Eu vim dessa vida. Mas uma coisa é uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus, e outra coisa é a pessoa que tá dentro da igreja, que prega a palavra, que tem conhecimento da palavra. Eu não tinha conhecimento, eu não conhecia Cristo. Eu não tinha ninguém como referência cristã na minha vida. Quando eu tinha uma vida de prostituição, eu não conhecia Cristo. Eu não conhecia Cristo. Isso não é o normal. Um cristão ir no sex shop, olha o que ele prega. O comércio especializado em produtos eróticos. Vibradores. Para que você vai querer vibrador se você tem o seu marido? Se você tem a bênção de Deus dentro do seu casamento, para que você quer usar utensílios?
Eles têm bonecas infláveis, acessórios de masoquismo, prática de sadomasoquismo, que eu já falei para vocês que eu tinha essa prática. E isso também é espíritos malignos que habitam no corpo da pessoa, muitas das vezes. No meu caso eu tive possessões demoníacas. Teve que fazer muita campanha, muito jejum, muita oração no monte. O meu pastor subiu no monte, orou para minha vida, para mim ser liberta. Hoje eu estou falando de uma forma bem leve para vocês. Daquilo que eu era e daquilo que eu sou hoje. Eu falo com toda certeza que Cristo liberta se você está nessa prática da pornografia, da depravação, da sensualidade, da lascívia. Pessoas que usam roupa colada no corpo para chamar a atenção de homens. Isso é pecado, é lascívia, você está expondo o seu corpo, é lindo. Menina, Deus tem um amor pelo teu corpo. Menino, Deus tem um amor pelo teu corpo. Você não precisa ser objeto sexual de ninguém. O seu corpo é para ser templo do Espírito Santo de Deus. Deus não tem prostituição para você. Deus não tem promiscuidade na tua vida. Deus não tem isso na tua vida. Deus ama a tua alma e a tua vida. Deus morreu por você para te dar libertação e salvação, transformação de vida. Aqui vai falar que o sex shop, ele prega o prazer e a diversão individualmente, ou seja, a masturbação. E eles tratam a relação sexual de forma depravada e deplorável. Aí você que é cristão, vai num lugar desse e dá o seu dinheiro abençoado que Deus te deu pra satisfazer, achando, porque eu sou casado diante de Deus, tá tudo bem. Não, tá errado. Se arrependa enquanto é tempo para você ter salvação. Porque assim como Deus mandou Jonas pregar em Nínive, para aquele povo arrepender, porque senão Deus ia destruir, assim Deus está me usando para pregar para as pessoas: se arrependem enquanto é tempo, antes que eu venha e destrua tudo. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. A relação sexual é uma coisa santa. Pessoas que vão em sex shop para satisfazer os seus prazeres, olha o que eles pregam. Aí, além de eles pregar a depravação, a deturpação sexual, com objetos infláveis, acessórios, práticas sadomasoquistas, eles pregam a liberdade sexual. Ora, você pode fazer o que você quiser. Você é dona do seu corpo, o que é uma mentira, porque a Bíblia fala que a nossa vida, o nosso corpo pertence a Cristo, você estando na presença ou não estando. Além de eles venderem vídeos pornográficos, venderem gels excitantes e lubrificantes íntimos, gel para sexo oral, ou seja, Deus não deixou o sexo oral nem sexo anal. A boca foi feita para glorificar. Não foi feita para você ter esse tipo de sexo. Isso é um sexo ilícito. E uma pessoa que ela prega para você que isso é normal, ela está deturpando a palavra de Deus. Além de apoiar, vender produtos para o público homossexual, ou seja, para homossexualidade. Então, olha só o que o sex shop, ele prega pra você. Aí você que é cristão, vai e trabalha com o suor do seu dinheiro ali, abençoado por Deus, para comprar produtos para satisfazer com seu marido. O Espírito Santo não é o suficiente para você se satisfazer com seu marido de forma santa e honrosa, que a gente vai estudar aqui. Então, nesse tipo de relação sexual, Deus não tá, é em forma ilícita e abominável a Deus. Doa que doer. Agora, pessoas dominadas por paixões e desejos desenfreados, pessoas que não vivem sem sexo. A pessoa não consegue jejuar, a pessoa não consegue consagrar a vida porque só pensa em sexo. Desejos desenfreados é algo que não pode ser contido, controlado. Não tem freio. A Bíblia, ela fala contra isso, desejos desenfreados, e vamos estudar isso dentro da Bíblia. A Bíblia fala pra gente se abster, e abster é abdicar, afastar, negar, não compactuar com ideias ou atitudes, nem fazer isso. E a Bíblia fala sobre os desejos pecaminosos, que fala sobre o prazer de pecar, a luxúria,
pessoa ela é controlada pelos seus desejos. A pessoa, ela coloca os seus desejos acima de Deus, do propósito de Deus. O casamento, o sexo tem um propósito. Deus não fez o sexo de forma para ser profano. Tudo tem um propósito de Deus. Agora, a impureza sexual é algo impuro, algo imundo. Tudo que não é puro, santo. O que a Bíblia fala, que a nossa relação sexual tem que ser honrada e santa. Tem muitas pessoas desonrando, sujando o leito conjugal, dando liberdade e legalidade do inimigo vir com sonhos, desejos. Porque o diabo, ele tem a agilidade que ele trabalha com isso. Ele aparece no sonho para uma mulher e aparece para o homem como uma... Ele aparece no sonho para o homem como uma mulher e aparece para a mulher como homem. Influenciando através de sonho para ter práticas homossexuais ou práticas fora do casamento. Existem demônios que trabalham e que atuam que eu não posso expor aqui. Mas existe. Eu não estou falando uma coisa que eu não vivi, eu estou falando algo que eu vivi. Então eu vivia numa vida dessa, depravada, vendia o meu corpo em prol do sexo, saía com qualquer pessoa. Aí a Bíblia fala contra atos indecentes, contra atos vergonhosos, relações sexuais ao contrário, a cobiça. A Bíblia ela fala sobre tudo isso. E nós vamos ver em Gênesis a diferença daqueles que servem a Deus, que tem a bênção de Deus no casamento, e aqueles que não servem a Deus e não tem a bênção de Deus no casamento. Não é porque você casou dentro da igreja ou diante do pastor, muitas vezes você vai ter a bênção de Deus. Se você não renunciou, não se afastou, não se absteve da relação sexual ilícita, Deus não vai te abençoar, Deus não vai quebrar o princípio dele para te abençoar. Então, na época, eu estava dentro da igreja, ainda não tinha conhecimento, não tinha intimidade com o pai, e ninguém me avisou. E ali eu estava na prática da fornicação, tendo relação sexual, que hoje é o meu marido, na bênção de Deus, para a glória do Senhor, aleluia, porque o sexo foi criado para a glória de Deus. E ali eu via demônios. Quando eu tinha relações sexuais com meu marido, eu via demônios no meio da relação. E eu me sentia muito mal, eu não sabia o que era. E eu não me sentia bem, e eu conversava com pessoas, mas pessoas que não tinham ali a instrução de Deus realmente. Então cuidado com quem você conversa, pessoas que deturpam a Bíblia, cuidado com quem você está vendo como modelo para você imitar. Seu modelo é Cristo, seu modelo tem que ser isso aqui, ó, palavra. O dia que você aprender a buscar aqui, ó, você não vai ser enganada por ninguém. Por ninguém. Então, eu não tô falando uma coisa que eu ouvi falar, eu tô falando uma coisa que eu vivi. Então, quando eu tinha relação sexual com o meu esposo, sem a bênção de Deus, de forma ilícita, profana, eu via demônios. Até que Deus se revelou a mim e falou, olha, você não tá fazendo do jeito que eu quero. Como que eu vou estar num negócio ali, o que tá sendo invocado não sou eu. Sexo é um culto, é uma forma de cultuar Deus, você sabia disso? Ou é o Espírito Santo de Deus que paira, ou é Satanás que paira. Qual será o espírito que está sendo pairado durante as relações sexuais nossas? O que está sendo proferido na nossa boca? Palavras de pornografia, de ofensas, xingamentos, bater, puxão. Isso não agrada a Deus. A Bíblia fala que o marido e a mulher têm que cuidar do corpo um do outro. Que o corpo é um do outro. Dentro do casamento, na união que Deus deixou. Aí se você olhar a Bíblia satanista, o que a Bíblia satanista pega? Prega a lascívia, a luxúria, o amor próprio, os desejos carnais. É só você pesquisar no Google e ver a bibliografia da Bíblia satanista. Agora, o que será que você está adorando? Satanás ou Deus? Porque se você faz as mesmas coisas que o mundo faz, não tem diferença nenhuma da luz para a treva. Não é normal. Então, muitas das vezes, a pessoa ela não tem a vontade de estudar, de buscar de Deus, de entender como foi criado. Se você for ver como que era o sexo naquela época da Bíblia, eu vou trazer isso para vocês com mais informação. Você vai ver que o homossexualismo, a promiscuidade, a prostituição sempre existiu.
Paulo, ele era um missionário e ele fazia diferença e pregava contra as doutrinas. Eu não tô aqui falando mal de ninguém, nem pregando contra ninguém. Eu tô aqui pregando a palavra de Deus. Eu tô aqui executando o chamado que Deus tem sobre a minha vida. Que assim como Deus me libertou, assim Deus quer libertar cada um de vocês. E cada um de mim, e de mim também. Todos nós precisamos de libertação. Então, em Gênesis 4 vai dizer bem assim, né? E eu acho mais engraçado que ali quando eu comecei a ter relacionamento com Deus e Deus começou a mostrar, eu comecei a parar de fazer aquilo. Eu tinha práticas de masturbação, prática de pornografia. Gente, eu era um ser humano deturpado pelo pecado. Adriana, então quer dizer que hoje você está na presença de Deus, Deus tirou essa prática da sua vida, né, do seu coração. Satanás não te atenta? Atenta, ou se atenta. Ele tenta colocar pratos de adultério, pratos de prostituição, atenta todo o tempo. Por isso que eu tenho que estar buscando a Deus, vivendo uma vida para Deus, porque senão eu caio. Eu sou ser humano. O problema das pessoas é que as pessoas elas querem ser algo que elas não são. E eu não tenho problema nenhum de trazer a transparência para vocês na minha vida. Eu não tenho nada a esconder. Não é fácil você viver uma vida para Cristo. Não é fácil você renunciar. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz. Tome a sua cruz todos os dias. É todos os dias, gente. Satanás vem me atentar em todas as áreas. Na prostituição, nas drogas, em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu não sou diferente de ninguém. A diferença é que eu entreguei minha vida para Jesus e através do Espírito Santo eu posso ser liberta e viver uma vida santa. Não porque eu sou melhor, mas porque o Espírito Santo habita em mim. Então, ali quando eu comecei a ter intimidade com Deus, Deus começou a entender que eu tinha que se abster da relação sexual. Para mim ter a bênção de Deus no meu casamento, eu tinha que se abster da relação sexual, que eu estava na prática da imoralidade sexual. Tanto na depravação, tanto como na fornicação. Fazendo oral, anal, sexo antes do casamento. Então eu não tinha esse ensinamento dentro da igreja. E eu creio que foi o próprio Deus que não permitiu para ter uma revelação de quem Ele era. Deus queria se revelar a mim e hoje Deus quer se revelar a ti pessoalmente, individualmente. A salvação é individual. Então ali quando eu comecei a ter um relacionamento com Deus, Deus começou a me ensinar o que eu tinha que fazer para ter a bênção dele, para viver uma vida plena na vida sexual em todas as áreas. Isso não ausentaria do inimigo me atentar a cair, não. Mas eu sei que se eu colocar o meu joelho no chão e pedir um escape, Deus me dará. A Bíblia diz sobre isso. Do mesmo jeito que o diabo ele atenta a gente para cair, Deus ele tá ali do nosso lado para nos ajudar a não cair naquela prática, a não voltar mais para a época do Egito. Isso eu falo para vocês com toda a vergonha do mundo. Eu não falo com orgulho do que eu era, gente. Muita vergonha. Mas eu sei que o meu testemunho vai ajudar pessoas que estão passando por isso, que muitas vezes não sabem como sair dos pecados. A solução é Cristo. E Cristo é a palavra, não é igreja, não é placa de igreja. O verbo encarnado é Cristo. Cristo é a palavra. Sabe por que Satanás coloca você em um monte de coisas de celular? Coloca um monte de coisas de Netflix, faz você ficar madrugadas inteiras ali no seu celular, menos buscar a Bíblia, porque ele sabe que a palavra tem poder de te libertar. E quando você abrir a Bíblia e começar a ler a Bíblia, você vai ser liberto pela palavra. Você não vai precisar de pastor colocar a mão em você. Porque a palavra é o suficiente para te libertar. Porque a palavra é Jesus. E nele tem todo o poder. Então, quando eu comecei a conhecer a palavra, ter uma intimidade com Cristo no meu secreto, eu comecei a ser liberta. Deus começou a abrir meus olhos espirituais, tirar todas as escamas, todas as cegueiras espirituais. Comecei a ouvir a voz de Deus, comecei a consagrar a minha vida. Passei a não ter mais relação sexual com a pessoa que eu morava junto. Comecei a consagrar a minha vida. Ali eu comecei a fazer jejum, buscar Deus. Ele também jejuando, buscando a Deus, nos arrependendo. Teve quebra de aliança, o que não é se falado muito, porque quando você estava no mundo, você veio do Egito, você tinha um monte de relação sexual com um monte de cara, com um monte de mulher. E no mundo espiritual, e eu vou te provar isso dentro da Bíblia, porque a Bíblia fala, Paulo fala,
No mundo espiritual você fica casado. No mundo espiritual você tá cheio de casamento no mundo espiritual. Por isso que muitas das vezes você não sabe porque você não consegue se desligar daquela pessoa. Vira e mexe, a pessoa fica te ligando. Às vezes você já tá em outro relacionamento, a pessoa não te esquece. Às vezes a pessoa vem na porta da tua casa fazer você cair no adultério. Eu lembro que quando eu vim para a presença de Deus, as pessoas que eu tive envolvimento na época do mundo, o diabo mandava na porta da minha casa para mim cair em adultério. E eu tinha que ligar pro meu pastor, pedir pro meu pastor me ligar, pedir pro meu pastor orar em mim, interceder pela minha vida para que eu não caísse, porque eu queria mudança de vida. Porque estava ligado no mundo espiritual. Ali foi feita a quebra de aliança. Ali foi feito um propósito com Deus, uma campanha de oração e jejum no monte, para que Deus abençoasse, para que Deus quebrasse. Ali foi feita a renúncia de todas as pessoas que eu tive relação sexual no mundo espiritual e no mundo material. O que não se fala dentro das igrejas hoje. Hoje as pessoas aceitam Jesus, levantam a mão e acham que já está liberto. Não é assim. Você tem que ter conhecimento e relacionamento com Deus para você tomar posse. Existe maldição hereditária, por exemplo, a minha vida. Eu não era feliz nem na área financeira e nem na sentimental. A minha parentela toda é assim. Nem a vida sentimental e nem a vida profissional anda. Hoje, pela minha vida, foi quebrada essa maldição. Existem demônios territoriais que eles passam de geração a geração. E em Êxodo 20 vai falar sobre isso. Um primeiro mandamento de Deus, se você ler. Que Deus visita até a terceira e a quarta geração. Existem demônios territoriais hereditários que vai passando de neto para filho e vai passando, gente. Por isso que a pessoa sempre tem que... Na família sempre tem um drogado, uma pessoa ali. Na minha parentela é assim. O avô tinha problema com droga, aí o pai também tinha, o filho já tem, daí o filho do filho já tem também. E vai passando, se a pessoa não aceitar Jesus e não tomar posse da palavra de Deus, a vida dela não vai andar. Aí tem pessoa, não, é só você aceitar Jesus, levantar a sua mãozinha, pronto, acabou, Deus já quebra tudo. Não, filho, muitas das vezes vai ter que ter fé, vai ter que fazer uma campanha de libertação, vai ter que ser rogar, vai ter que estar ali sempre sendo regada em oração. Pessoas intercedendo pela sua vida, buscando pela tua vida, principalmente pastores, porque é uma autoridade no mundo espiritual acima de você. Você precisa ser cuidada. Você precisa congregar numa igreja e falar a verdade pro seu pastor. Senão você não vai vencer o pecado. As pessoas tratam o sexo como tabu, mas o sexo não é para ser tabu. O sexo não é para ser tabu. O sexo é uma bênção de Deus dentro do casamento. O problema é que o diabo ele veio deturpando aquilo que Deus fez. Então, a partir do momento que eu comecei a ter uma intimidade com Deus, eu comecei a aprender, comecei a jejuar, a buscar, a me consagrar, a se arrepender do pecado. Teve uma renúncia e ali Deus abençoou. Eu lembro que eu tentava correr atrás dos papéis para mim casar no civil e não dava certo porque não tinha um arrependimento. Eu estava na prática do pecado sem arrependimento. Enquanto não tem um arrependimento e não tem a mudança, Deus não vai entrar. Tem que ter mudança. Para Deus abençoar, para Deus destravar tudo, você tem que arrependimento. O segredo, a chave é arrependimento e abandonar os seus pecados. Essa é a chave. Se você quer mudar de vida, arrependimento e abandonar os seus pecados. Aquele que se arrepende e abandona alcança a misericórdia de Deus. A misericórdia só é alcançada com abandono de pecado e arrependimento. Sem arrependimento e abandonar o pecado, Deus não vai estar na relação. Não adianta, Deus não quebra princípio. Pode vir qualquer pessoa vir falar pra mim. Contra a palavra de Deus não tem argumento. E ali Deus começou a abençoar meu casamento, Deus proveu a situação financeira, Deus, a aliança, ali Deus começou a trabalhar. Quando houve uma renúncia, quando a gente confessou, entendeu? Então, para você mudar de vida, você precisa entregar a tua vida para Jesus e ter uma intimidade com as escrituras. Não é com o pastor, não é com o presbítero, não é com o obreiro, não é com nada. É a escritura que vai te salvar, as escrituras que vai te libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, é Jesus, é a palavra, o verbo encarnado, ele é a palavra.
Tem coisas que vai ser necessária que Deus vai usar um pastor para fazer uma campanha de libertação, o que as pessoas já nem sabem o que é mais, o que é uma campanha de libertação. Na minha casa, muitas e muitas vezes, quantas vezes o meu pastor não subiu um monte, não desceu um monte, não consagrou a vida dele para fazer campanhas de libertação pela minha vida e pelo meu esposo. Hoje as pessoas nem escutam mais o que é campanha de libertação. Que é propósito, a gente queria mudar. E Deus colocava instrumentos abençoadíssimos. Aliás, um beijo pro meu pastor. Todos os meus pastores são uma benção. Um beijo para todos os meus pastores. Foi um instrumento de Deus na minha vida. Todos eles foram um instrumento de Deus. E dou graça e glória. Aleluia. Amo todos eles. Então, através de homens de Deus, Deus usou assim para fazer libertação de demônios, quebra de aliança, mas a maioria das coisas eu comecei a ser liberta quando eu tive um relacionamento com Deus, quando eu entendi quem era Deus, aí eu fui liberta. Aí eu comecei a entender ali, comecei a viver uma vida totalmente diferente. Hoje o diabo atenta para mim ver pornografia, hoje em Cristo eu tenho a escolha, a liberdade de não ver. Não significa que o diabo não atente eu a não ver pornografia, a não adulterar. Não significa que o diabo não coloca prato. Usa a pessoa para fazer feitiçaria, usa a pessoa para fazer macumbaria contra a minha vida. Mas eu entendo que Deus é aquele que guarda. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Eu entendo que se eu for fiel a Deus, Deus vai me proteger. Então esse é o meu testemunho de vida. Esse é o meu testemunho de vida. Esse era quem eu era. E graças a Deus eu dou glória e honra a Ele. Que hoje eu posso ser diferente. Assim como você também pode ser liberta da masturbação, da pornografia, de todos os desejos, impulsos. Que tudo aquilo que seja influenciado, que seja ali de malignidade, seja quebrado pelo poderoso nome de Jesus sobre a tua vida. Mas você tem que querer. E ali vai falar assim, ó, que Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e Eva deu à luz ao filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs o nome de Caim. E aqui vai falar, ó. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas, Caim era agricultor. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Ou seja, cuidado, nós devemos ofertar o melhor a Deus, não qualquer coisa. Abel, ele foi aceito porque Abel, ele deu o melhor para Deus, ele tinha amor por Deus, ele entendia. Caim, ele foi rejeitado porque ele era perverso, ele deu qualquer coisa, Deus não aceita qualquer coisa. O evangelho é arrependimento, é renúncia, é a cruz de Cristo, o sofrimento, não é aceitação. Jesus Cristo não morreu para te aceitar do jeito que você tá. Deus te recebe do jeito que você tá e quando você vem até Ele, Ele te transforma em outra pessoa a qual Ele te criou para ser. Ele não te criou para ser ladrão, Ele não te criou para ser caluniador, Ele não te criou para ser prostituta, Ele não te criou para isso. Isso é o diabo que coloca na tua mente. Deus te criou para ser filho, para ser servo, para ser liberto e salvo e transformado pelo sangue do Cordeiro. E ali vai contar ali a história de Caim e Abel, que Deus recebeu a oferta e tudo mais. Só que Deus avisou para Caim: Caim, o pecado bate à porta, provém você dominá-lo. E muitas das vezes Deus nos avisa: cuidado com o pecado, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e a gente não presta atenção. Nós devemos tomar cuidado com o pecado, porque toda vez que abrimos brecha, o diabo entra na vida. O diabo só pode tocar na vida de uma pessoa cristã se tem legalidade, vida de pecado. Do contrário,
Ali vai falar que ele matou o irmão dele por inveja e por perversidade. E aqui fala assim, ó. Caim disse a Deus, ao Senhor, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Deus deu um castigo para ele muito pesado por ter matado o irmão dele. Hoje tu está me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. Ou seja, ele não tinha a presença de Deus. Deus tirou a presença dele. Ele tinha que fugir da presença de Deus. Aí fala assim, e qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu, isso não vai acontecer. Pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém encontrasse, não o matasse. Porque Deus queria deixar vivo. Para Caim a pior coisa era ele lidar com aquilo que ele fez vivo. A vingança de Deus foi tanta que Deus deixou ele vivo para ele ver a maldade que ele fez. E aqui fala assim, então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Ou seja, Caim não tinha a presença de Deus, a presença de Deus não estava com ele. A bênção de Deus não estava com ele, porque ele era perverso, ele era mau, ele decidiu fazer o que é mau. Deus não anda com quem vive na prática do pecado, quem sabe o que é certo, mas prefere fazer o errado. Caim e sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque, ou seja, além de a presença de Deus não estar nele, Deus não abençoou a relação sexual dele, nem os filhos dele, nem a descendência era abençoada. Pelo contrário, a descendência dele fazia o que era mal. Ou seja, há muitas pessoas que acham que está sendo abençoada por Deus, mas não está. Deus não está em qualquer lugar, Deus não habita em qualquer lugar, Deus não habita em qualquer relação sexual, gente. Entenda isso. Caim e sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Ou seja, aquela cidade, nada que era de Caim habitava de Deus, tinha Deus, a vida dele, os filhos dele, a descendência, a esposa dele, a relação sexual dele não tinha Deus. Não era o Espírito Santo de Deus que pairava, a presença de Deus já tinha se retirado dele. Não é porque muitas pessoas falam em nome de Deus que tem Deus. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Aqui vai contar a descendência de Caim. A descendência de Caim era horrível, era perversa. Cantava as músicas mundanas, era inspirado por coisas mundanas, eram espíritos malignos que habitavam na vida de Caim e da sua descendência. Os filhos dos filhos não vinham da descendência de Deus, não tinha bênção de Deus, então existe. Se a gente não entrega a nossa vida para Jesus, não anda em renúncia, em santidade, não tem a bênção de Deus. Lameque teve 2 mulheres, uma delas se chamava Ada e a outra Zila. Ada teve um filho chamado Jabael, que foi antepassado dos que criavam gado e viviam em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi antepassado de todos os músicos que tocaram lira e flauta. Tocaram lira, não, a lira e flauta que tocava não era para Deus. Era deuses estranhos, era para Satanás. Eles eram inspirados com músicas satânicas. E eu já preguei para vocês sobre isso, que não existe música neutra. Ou ela vem inspirada pelo inferno, ou ela vem inspirada por Deus. E eu já contei a minha experiência que eu tive. É só vocês irem lá na seção de vídeos que vocês vão ver. Ou seja, Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi antepassado de todos os músicos que tocavam lira e flauta, que era para Satanás, não era para Deus. Eles não adoravam a Deus. Eles não tinham a presença de Deus. A família de Caim, a descendência de Caim não tinha a presença. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubacaim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubacaim tinha uma irmã chamada Naamã. Certo dia, Lameque disse às mulheres:
Ah, Desilá, escutem-me. Mulheres de Lameque, marque bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou. Era geração perversa. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. E aqui vai falar 7 hienos, ou seja, a família de Caim não tinha a presença de Deus. Deus não habitava naquela relação sexual, não habitava nas músicas, não habitava sobre a vida deles, não habitava sobre a família deles. Qual família nós queremos ser? A família de Caim ou a família de Sete? Que mais pra frente, por Caim matar Abel, Deus abençoou a vida e o casamento de Adão e Eva, dando outro filho que se chamava Sete. E através de Sete, as gerações foram gerações abençoadas e invocavam e faziam músicas a Deus. Porque até antes de Sete não se falava do nome do Senhor. Ou seja, quando uma pessoa serve a Deus, o filho dela é diferente. É ensinado o caminho da vida. E aqui vai falar assim, Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse, Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Ou seja, aquela relação sexual de Adão e Eva foi abençoada. O fruto foi abençoado. E ali diz assim, ó, Adão e sua mulher tiveram outro filho. E ela disse, Deus me deu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim. E pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. E mais pra frente, através da descendência de Sete, nasceu Enoque, que viveu em comunhão e foi arrebatado, por Deus. Deus tirou ele, porque ele tinha uma vida tão santa que ele não poderia mais ficar na terra, senão ele poderia ser contaminado. Então, através da geração ali de Sete, foi uma geração abençoada. Então, Deus mostra que há gerações que são gerações perversas, gerações que Deus não está, relações sexuais que Deus não está, que são relações ilícitas, relações que não glorificam o nome de Deus. E o cristão, ele tem que ser sal, luz da terra. Se ele tem a mesma relação sexual, ele anda no mesmo lugar, ele faz as mesmas coisas que uma pessoa que não conhece a Deus faz, algo tem de errado. Por mais que seja o seu marido. Aqui nós vamos ver também Romanos 1. Eu vou trazer Bíblia para vocês. O meu negócio é de Bíblia, não é achismo. Deus não trabalha com o nosso achismo, com o nosso entendimento. Deus não trabalha com o nosso achismo, com o nosso entendimento. Aqui vai falar sobre a perversidade e que Deus abandonou a humanidade, os seus desejos carnais. Porque as pessoas, elas não querem fazer, quando a pessoa não quer fazer a vontade de Deus, Deus larga ela. E a pior coisa é Deus largar a pessoa. Porque será a condenação eterna, e eu vou falar sobre isso. O inferno existe, o céu também existe, e nós escolhemos em vida para onde a gente quer passar. Aqui vai falar sobre, no capítulo 1 de Romanos 1, 24, vai falar assim, ó. Do 24 até o 32. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para ter relações sexuais vergonhosas uns com os outros. A pior coisa é Deus largar a gente com as nossas vontades. Deus largar a mão, Deus lavar as mãos, faz o que você quiser. Enquanto Deus nos disciplina, nos exorta, nos repreende, é porque Ele ama. Porque todo aquele que Ele tem como filho, Ele açoita, Ele disciplina. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Eles eram idólatras, depravados, imorais, deturpados. Eles adoravam pessoas, eles adoravam estátuas, outros deuses, eles não serviam, adoravam a si mesmos, seus desejos. Idolatria não é só adorar a imagem, é adorar os seus desejos, sua carnalidade. Carnalidade é luxúria, lascívia,
Sensualidade, prostituição, calúnia, mentira, tudo isso é obra da carne. Perversidade, perversão sexual, prática sodomita, sexo anal, sexo oral. Não adianta as pessoas colocar como normal. A boca não foi feita. E o ânus não foi feito. O ânus foi feito para excretar sujeira. Deus já deixou lugar certo. Cada membro do corpo ele serve para uma coisa. Não inventa. Ai daqueles que deturpam a palavra de Deus, porque Deus vai cobrar dos ensinamentos influenciáveis de pessoas que influenciam o outro a pecar. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais, ou seja, faziam sexo anal, tanto sexo anal como homossexualismo, mulher com mulher, ou sexo oral, que Deus falou para mim. Tem outras passagens, pelas quais são contra a natureza, ou seja, tudo aquilo que Deus deixou é real, é santo, é puro. Mas a Bíblia fala que trocar as relações sexuais pelas que são contra a natureza, tudo aquilo que é contra a natureza humana, sexo anal, sexo oral, não é de acordo com a natureza, gente. Fora que a pessoa pode pegar uma doença, um problema muito sério. Não adianta tentarem colocar isso como normal, como isso bonito, e tentar pegar a palavra de Deus para deturpar, colocando a passagem de Cânticos ou de Cantares de Salomão. Também os homens deixaram a relação sexuais naturais com as mulheres e se queimam de paixão um pelos outros, ou seja, homossexualismo, ou seja, homem com homem, é pecado. Essa prática do lesbianismo, do homossexualismo, da prática do oral, do anal, é pecado. Não vai deixar de ser pecado você aceitando ou não. E por isso recebe em si mesmo o castigo que merece por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, eles entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Ou seja, Deus os entregou, a humanidade está entregue ao mal. Por quê? Porque eles mesmos querem fazer. Eles não. Quando você prega que o homossexualismo é pecado, que as práticas sodomitas é pecado, as pessoas elas se iram, elas não gostam, elas pegam até a Bíblia para deturpar, para dizer que Deus é um Deus só de amor. Cuidado com isso. Evangelho não é aceitação. Evangelho é renúncia, é cruz. É morte do seu velho eu. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentira, malícia, calúnia, falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem o que os mandamentos de Deus dizem, ou seja, quantas pessoas não estão dentro da igreja sabem o que Deus quer dela, mas elas continuam fazendo coisas ilícitas, indo para esses lugares que não glorifica a Deus, achando o mal. Ai daqueles que falam que o bem é mal e o mal é bem. Ai daqueles que falam que a luz é errada e as trevas é certo. Ai daqueles que a Bíblia diz em Isaías 5. Inclusive, Isaías 5 vai falar sobre adoração contrária, que é músicas mundanas. Você está em festas mundanas, cristão. Se você não está indo lá para evangelizar, para ser diferença nenhuma, para que você quer estar no meio do escarnecedor, do zombador? Se Deus não te mandou, não te enviou ali para pregar o evangelho, para ser diferença, qual é o sentido de você estar? Muitas pessoas, que nem esse final de ano, muitas pessoas deixaram de se consagrar a Deus para beber, para se prostituir, achando que tá tudo normal. Sabe como que foi o meu ano? Buscando a Deus e se consagrando. Meu ano não foi na casa de parentela nenhum, nem bebendo, nem falando mal da vida dos outros, nem cuidando da vida de ninguém. O meu final do ano foi buscar Deus no secreto para ter um 2024 melhor ainda do que 2023. Pessoa que serve a Deus, ela é diferente no falar, no vestir, no agir, gente. É em tudo, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é aparência.
Pessoas que ficam em lugares mundanos, que Deus nem mandou você estar ali. Às vezes, que nem acontece, Deus mandar eu evangelizar alguém, ou ir em algum lugar, ali eu vou estar influenciando. Mas se eu não estou indo naquele lugar para fazer nada diferente, o que eu vou fazer ali? Se eu sei que aquela pessoa não quer nada com Deus, o que eu vou ficar fazendo ali? Ele sabe o mandamento de Deus, diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continua a fazê-la, e pior ainda, promove os que fazem as mesmas coisas eles fazem. Ou seja, pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus, que deturpam a palavra de Deus e influenciam outras pessoas. Você prega contra isso, mas vive nisso. E aí eu vou colocar isso pra mim, meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você o julga, faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenado a você mesmo. Qual a diferença entre mim e outras pessoas se eu faço as mesmas coisas que as outras pessoas fazem? Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. E a Bíblia fala, você tem a certeza de que é guia do cego, luz para os que estão na escuridão? Ou seja, se eu sou luz do mundo e sal da terra, como que eu faço as mesmas coisas que uma pessoa que não conhece a Deus faz, estando dentro da igreja, conhecendo a verdade? Você que ensina os outros, por que que não ensina você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que você mesmo comete adultério? Ou seja, seja coerente com aquilo que você prega. Você tem que viver o que você prega. Aí você vai falar para uma prostituta que é errado, que é isso e aquilo, mas você vive na prostituição com o seu marido, indo para o sex shop, indo por meios ilícitos, sem orar, sem buscar Deus? Qual que é a diferença entre você e uma prostituta? Nenhuma. Ou seja, a Bíblia fala que a gente tem que discipular nós mesmos. Eu sempre falo para Deus, ai de mim, que eu nunca seja pega em falta naquilo que o Senhor fala comigo e naquilo que prego. E em Romanos 2, versículo do 1 ao 2, depois 19 ao 24, vai falar sobre isso. Então, Mateus 5,30 vai falar da seguinte maneira, e o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, que veio nessa terra para morrer por nós, fala. Aqui vai falar bem assim, ó. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a, jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. Ou seja, o que Deus falou? É melhor você renunciar ao teu pecado, tirar tudo aquilo que faz você pecar, do que você ir com o seu corpo inteiro para o inferno. Então o inferno existe, em Apocalipse 21:8 vai falar sobre a condenação daqueles que vivem na prática do pecado. Ai de mim, ai de cada um de nós. Seja aqueles que conhecem e aqueles que conhecem. Daqueles que não conhecem. Pior ainda aqueles que conhecem, porque vai ser cobrado mais ainda que anda com a Bíblia debaixo do braço. Então, Deus ele fala tanto para mim como para vocês, para todos nós. Não, todos nós somos pecadores, todos nós. Em Romanos 13 vai falar também sobre isso. Várias passagens bíblicas vai falar sobre isso. Não é normal. Não chame o que é trevas de luz. Não ache a maldade normal. Ai daquele que chama o que é bom de mal e mal de bem. Ai daquele. Ai aquele que se assenta com as suas lírias e cânticos, com comidas e idolatrias. Que vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus tem e não procure satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Olha só o que Deus está falando, mate a sua carnalidade.
Não viva em brigas, em ciúmes, em bebedeiras, em farras, em indecências, em imoralidade sexual. Imoralidade sexual é tudo aquilo que Deus não deixou. Adultério, prostituição, cobiça, luxúria, lascívia, sensualidade, promiscuidade. Primeiras Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 18 ao 20, vai falar bem assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro que peca, que alguém comete, não... Qualquer outro que a peca que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Ou seja, a imoralidade sexual, você peca direto a Deus. Qualquer outro pecado é fora do corpo. Mas a imoralidade sexual, você está pecando contra Deus, contra o seu corpo, contra o seu templo do Espírito Santo. Se você é a habitação de Deus, como que você está profanando a habitação? Quando Deus fala não profanar o templo, Deus não está falando só no profanar a igreja. Deus está falando do templo. Nós somos o templo de Deus. Aqueles que receberam Jesus como único Salvador e Senhor e se arrependeu, somos o templo de Deus. Nós não podemos profanar esse templo. Esse templo, isso aqui é a nossa mente, o nosso coração, o nosso desejo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não devemos profanar com imoralidade sexual. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês, ele foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Ou seja, você não pertence a si mesmo. Como é que você anda com roupas profanas, mostrando o teu corpo, marcando o teu corpo com sensualidade? O seu corpo é de Cristo, não é para ser instrumento de sensualidade, de cobiça, de levar outras irmãs ou outros irmãos a pecar. Devemos tomar cuidado e ter pudor e decência na maneira de falar, de agir, de se vestir. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Aquele que muda de dentro para fora, ele muda também as vestes. Eu lembro uma vez que eu entreguei a minha vida para Jesus e na época eu usava umas roupas assim. Meu pai dizia, né, que era pedaço de pano, e realmente era, se dava para se chamar aquilo de pedaço de pano. O meu corpo ficava muito à mostra e eu tinha acabado de entregar minha vida para Jesus e Deus começou a tocar no meu coração para queimar todas as roupas. Pensa, eu ia ficar sem roupa, porque todas as minhas roupas eram roupas curtíssimas. Nada contra quem usa, tá? Eu tô contando aqui o meu testemunho. E eu lembro que aí eu obedeci a Deus, queimei minhas roupas e eu falei para Deus, Senhor, eu vou ficar com esse macacãozinho, porque é a única roupa que eu tenho, um macacãozinho, calça leg, uma camiseta, e eu ia de blusão, né? De blusão e calça leg, ou de blusão e de calça jeans tampando o meu corpo, né? Não mostrando o meu corpo. E eu lembro que eu fiquei com um macacãozinho na época de calor que eu usava para ficar em casa. E eu tava no começo ainda da conversão, ainda não tinha muito entendimento. E eu lembro que nesse dia tava muito calor, muito calor. E eu não tinha vestido, na época eu não tinha condição financeira para comprar vestido, nada, né? E eu tinha esse macacão, coloquei esse macacão ficou super curto, mostrando o meu corpo, minhas coxas, era aberto aqui, já tinha entregado a minha vida para Jesus. E Deus começou a me incomodar, para mim não vestir mais aquilo. E eu comecei a orar a Deus, para Deus me dar condição financeira, né, porque eu queria mudar, não queria mais estar nessa vida, né, eu queria mudar. E eu lembro que eu comecei a orar a Deus e tudo mais, né, para que Deus mudasse as minhas vestes também e tal. E nesse dia tava muito calor, eu não tinha outra roupa pra pôr, realmente não tinha, gente, não era porque eu queria, não tinha mesmo. Eu tinha queimado todas as minhas roupas, só ficou essas roupas que eu falei pra vocês. E aí eu vesti elas, naquele calor eu fui buscar uma criança que eu tava cuidando dela, né? Naquela época eu tava cuidando de uma filhinha de uma amiga minha, que na época era minha amiga. E eu fui buscar essa filha da amiga minha. E eu lembro que eu fui com essa roupa. E no meio do caminho eu vi um homem me seguindo. Eu vi um homem me seguindo, né? E eu tava com aquela roupa pra chamar muita atenção. O meu corpo, né? Mostrava minhas coxas, as costas, né? Era muito aberto. E eu lembro que eu me sentia já incomodada, eu não sabia o que era, mas era o Espírito Santo. Hoje eu sei que era o Espírito Santo. Não tinha muito entendimento. Eu tinha acabado de aceitar Jesus, eu não tinha nem um mês de conversão, gente. Não tinha nem um mês de conversão.
E eu lembro, né, que eu coloquei essa roupa no meu guarda-roupa porque tava muito calor, não tinha outra roupa, eu não queria colocar calça e blusa porque eu ia morrer num calorzão. Tava um calor muito quente naquele dia. E eu inventei de ir buscar a menina na escolinha com aquela roupa. E eu lembro que saiu um homem de um bar e começou a me perseguir. Eu comecei a mudar de caminho e ele me perseguia. E aí eu vi que aquele cara queria fazer maldade comigo. E eu lembro até hoje a experiência assim que eu tive com Deus. Foi uma das primeiras experiências. Eu sei que aquele cara ia me estrupar. Eu sei que aquele cara queria fazer maldade comigo pela roupa que eu tava. O diabo, ele usa as pessoas, né? E a gente muitas vezes não tá vigilante. E eu falei assim pra Deus: Deus, se o Senhor fazer esse homem sumir do mapa, eu prometo ao Senhor que quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar e vou colocar dentro da sacola, vou mandar mensagem pro meu pastor e vou queimar todas as roupas que tiver ainda curtas dentro do meu guarda-roupa. Eu nunca mais vou usar essa roupa. Olha, aquele homem desapareceu do mapa. Desapareceu. Eu olhei pra trás, desapareceu. Sabe que era impossível aquele cara desaparecer. Desapareceu do mapa. Quando eu cheguei em casa, eu cumpri com aquilo que eu tinha falado pra Deus. Peguei todas as roupas que eu tinha curta, que tinha sobrado ainda, né? Que eu tinha dois macacãozinhos muito curtos. E shorts que ainda tava ali ainda, né? E queimei tudo, para a glória do Senhor Jesus. Então, quando a gente entrega a vida para Jesus, Deus começa a transformar. É de dentro para fora, gente. Não é assim, entreguei minha vida para Jesus, eu já vou... Não, mas é de dentro para fora, entendeu? Então, não tem como. Se você entregou a tua vida para Jesus, tudo muda. A sua maneira, a sua postura de pensar, de agir, de falar, a sua maneira também de se vestir muda. E eu usava umas roupas muito curtas. E eu lembro que para mim ser liberta mesmo daquelas roupas, teve que eu ver aquilo com os meus olhos, entendeu? Porque a roupa curta com o corpo de uma pessoa encorpada chama muita atenção, de estupradores, de pessoas que gostam de fazer o mal, né? E o diabo usa com força. Então eu lembro que aquele cara começou a me seguir, e eu vi que aquele cara queria fazer maldade pra mim, e eu jurei a Deus, eu prometi a Deus. Falei, se o Senhor me livrar desse cara, fazer esse cara desaparecer, o cara desapareceu do mapa, até hoje nunca mais vi o cara. Nunca mais. Eu guardei até hoje o rosto dele, a fisionomia dele na minha mente. Aquilo ficou marcado. Eu vi que Deus me ouvia. E eu vi que Deus queria me libertar. Então, Deus, ele sempre quer nos libertar de qualquer pecado, gente. A minha dificuldade era isso. Era largar das práticas sadomasoquistas, das práticas imorais, das roupas curtas, das festas. Foi muito dificultoso para mim. Das drogas. Não foi fácil, mas aqui estou, cá eu estou para mostrar a transformação de Deus, né? Que assim como Deus fez na minha vida, faz na vida de qualquer pessoa, gente. Nunca é tarde pra gente mudar. Enquanto a vida é a esperança, entendeu? Em 1 Coríntios 6, né, 18, vai falar sobre isso. Então a gente tem que fugir da imoralidade sexual, né? Fugir, né? A Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo e que a nossa vida, o nosso corpo não pertence mais a nós mesmos, né? Então a gente tem que andar com pudor, com decência, na maneira de todas as áreas, gente. Na maneira de tratar, de agir, de falar, né? De se vestir. Em 1 Tessalonicenses 4, vai falar também sobre isso. Eu vou trazer mais palavras de Deus, assim quando Deus me permitir, me preparar. Tem muitas coisas que o Senhor brada em falar. Brada em me falar. Tudo isso são ensinamentos para que a gente seja liberto pela palavra de Deus. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus não compactua com o pecado. E a gente precisa entender isso. Glórias a Deus. Primeira Tessalonicenses 4. Vai marcando aí para você ler na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 4. Do versículo 3 ao 5.
O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade sexual. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Ou seja, vou ler de novo. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres de toda imoralidade sexual. Que cada um... Vou ler de novo, perdão, gente, eu pulei uma linha. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e fiquem livres de toda imoralidade sexual. Que cada um saiba viver com a sua esposa de modo que agrade a Deus, ou seja com a esposa ou esposo, de modo que agrade a Deus com todo o respeito. Agora você acha que no sex shop, usando esse tipo de coisa, fazendo essas coisas imorais, você vai estar agradando a Deus? Você está dizendo a Deus que Ele não é suficiente dentro da sua relação sexual para se satisfazer entre você e o seu marido. Então quem tem o Espírito Santo, ele não precisa de adornos sexuais para ter uma relação íntima, para ter orgasmos. O Espírito Santo, a comunhão de Deus dentro daquela relação já é o suficiente. E a oração, você orar pelo seu marido, você orar pela sua vida, a sua vida sexual, isso é bíblico. Foi Deus que criou o sexo, não tem problema nenhum você orar, pedir a bênção de Deus, pedir para que Deus não deixe entrar coisas que desrespeitem, que manche a santidade dele. Porque todos os dias Satanás vem com prato, usa pessoas para dizer que isso é normal, que tá tudo bem, e não é. E ai daqueles que ensinam o que é mal. Deus vai dar conta de cada um, de cada ensinamento. Deus vai dar conta dos meus ensinamentos que eu estou ensinando. Tem 4 mil pessoas, quase 5 mil pessoas que eu estou ensinando fora as outras redes sociais. Então eu tenho temor de pregar a palavra de Deus. Eu sei a responsabilidade que está sendo me dada aqui. Aí fala assim, ó, de modo que agrade a Deus com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, baixaria, palavreado, atitudes, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Ou seja, a gente não pode se comportar como uma pessoa que não conhece a Deus. A nossa relação sexual, tudo que nós temos na vida tem que ser para a glória de Deus, gente. Até a relação sexual. Pessoas que colocam músicas satânicas, músicas profanas, que não vêm para glorificar Deus dentro da sua relação sexual e acha isso normal. Deus está vendo. Um monte de coisas, adornos, fetiches, desejos demoníacos que tá no seu inconsciente. Porque onde você vê isso? Na pornografia você vê aquelas mulheres lá fazendo aquela monte de coisa profano. Da onde que vem? Você precisa estudar da onde vem o sexo oral, anal, da onde vem essas coisas. Palavrear, da onde vem? Isso não agrada a Deus. Então, Malaquias 2 vai falar um pouco sobre o que Deus quer para a nossa vida. Nós precisamos entender e compreender aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas e aquilo que Deus quer sobre as nossas vidas. Não ache normal isso, pessoas que pregam isso. Malaquias 2,15, que vai falar bem assim, ó. Tô tentando achar Malaquias aqui. Então, não ache normal ensinamentos deturpados, ensinamentos de prostituição, de doutrina, de prostituição, de doutrina jezabélica.
ensinando a prostituir a idolatria. Esses ensinamentos exclua da sua vida. Não escute, não siga. Não escute, não siga pessoas que ensinam o que é mal. Malaquias 2,15 vai falar bem assim: não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito, o que é que Deus quer dele? Que tenham filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel com sua mulher. Aqui Deus está falando sobre o adultério e a bênção de Deus sobre os filhos, sobre o casamento. Deus, ele tem prazer de abençoar a nossa geração, mas para que nós venhamos ser abençoados, né, tanto nós mesmos como a nossa geração, não pode ter mácula, sujeira, imundície, perversidade, né? A Bíblia fala assim, ó: não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito, e o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus, ou seja, consagração, seja consagrado a Deus, que viva uma vida santa e honrosa. Mas para que o seu filho venha servir e viver de uma forma santa e honrosa, você tem que dar exemplo para o teu filho, ensinando o caminho para ele. O caminho é Jesus. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho. Ninguém vai para o Pai se não for por ele. Em João 14, se eu não me engano, 6 vai falar sobre isso. Então a Bíblia fala na presença de Deus. E aqui fala assim, ó. E aqui vai falar, ó: portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel com a sua esposa. E aí fala assim: e cada um de vocês pergunta por que Deus sabe que tem sido infiel à sua esposa? A mulher com quem casou quando era moço, ela era sua companheira, mas você cobrou a promessa na presença de Deus que seria fiel. Ou seja, cumpra com o seu voto que você fez perante a Deus, que você ia ser fiel à sua esposa, que você seria fiel com o seu esposo até o último dia da sua vida. Cumpra. Deus leva a sério voto. Quando nós colocamos Deus no foco do casamento, é um voto com Deus, não com homens, com Deus. O casamento é instituído por Deus de uma maneira santa e honrosa. Deus abomina o divórcio, mas também Deus abomina o adultério no casamento. Amém, irmãos? Em Provérbios 5, em Provérbios 5, 18. Provérbios 5, 18 ao 19. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Ou seja, nós temos que ter olhos somente para os nossos esposos, para os nossos maridos, para as nossas esposas, para os nossos maridos, somente com ela. Se alegre, se deleite com ela. Se deleitar, se satisfaça, mas de uma maneira santa e honrosa, não profanando o leito de Deus. Amém, irmãos? Não traz profanação, coisas que não pertencem à glória de Deus. Deus quer que você sinta prazer com a sua esposa, com o seu esposo, mas de uma maneira santa e honrosa. Não precisa de adornos, não precisa de palavreados, não precisa de nada disso. Um casal que ele tem Deus, que ele teme a Deus e é um casal de oração, de santificação, é um casal cheio da presença de Deus. Ele não se contamina com essas coisas. Em Efésios 5 vai falar sobre isso. Efésios 5 vai falar
assim, ó, Efésios 5:3. Vocês fazem parte do povo de Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte do reino de Deus e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiciosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Então, Deus está falando não só na área para o seu próximo, né? Mas dentro do casamento, palavras proferidas, xingamentos, palavras indecentes, coisas de baixo escalão dentro do casamento. Um casamento de Deus não tem isso. Então eu vou ler de novo. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou qualquer tipo de cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês, conversas que não vai levar a lugar nenhum, conversas que não glorificam a Deus. Cuidado com o tipo de conversa que você está tendo no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, ou qualquer tipo de conversas ilícitas, pessoas que só falam de adultério, de prostituição. Cuidado com as amizades que você tem, pessoas que só falam de sexo de uma maneira depravada, que não vai levar a lugar nenhum. Eu não estou falando aqui de pessoas que contam testemunho do jeito que era o que Deus fez. Eu estou falando de pessoas que só falam disso, a vida delas é para adultério, prostituição. Cuidado com amizades para não te influenciar e não te levar a cair e a pensar e ter desejo sobre isso. Não use palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, por isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso, jamais receberá ninguém. Pode ser pastor, presbítero, obreiro, evangelista, pregador, quem seja, ninguém. Se andar de modo assim, ninguém, gente. Fique atentos disso, jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente, cobiciosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Então, aqui mais pra frente, vai falar assim, ó, versículo 6. Não deixe que ninguém engane vocês com conversa tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Não se contamine, não compactue, não tenha como união no sentido de aliança. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procure descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem e que pertence à escuridão. Pelo contrário, traga essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até de falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que isso diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo iluminará. E aqui mais pra frente vai falar que nós não devemos andar como ignorantes, como nécios, como pessoas que não conhecem a vontade de Deus. E como que eu vou conhecer a vontade de Deus, Adriana? Não é pelo pastor, não é pelo evangelista, não é pelo pregador, é pelo isso aqui, ó. Intimidade com isso aqui, ó. Isso aqui é a palavra de Deus, é Jesus, é isso aqui. É através disso aqui, você buscando no seu secreto durante as madrugadas, durante o dia todo, meditando dia e noite, você vai ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, tá bom? Então, em Hebreus 13:4 vai falar bem assim. Nós já estamos terminando, só falta Mateus, Gênesis, e aí eu já finalizo para a glória de Deus essa live, amém, irmãos? Vai estar salva. Quem quiser, compartilhe para mais pessoas, venha ser alcançada para a glória e a honra do Senhor Jesus, amém? Vou deixar aqui Hebreus 13. Hebreus 13:4.
Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Ou seja, o casamento ele tem que ter respeito e tem que ter fidelidade, santidade. Então não pode ser imoral, nem pode ser desrespeitoso. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro. Fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei, jamais o abandonarei. Portanto, sejam corajosos e firmemos. O Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo, que mal nenhum vá me fazer. Então, a Bíblia deixa bem clara, muito clara sobre isso, tá? Muito clara. Em Mateus 19 vai contar a história de Sodoma e Gomorra e a destruição e a perversidade daquela cidade e o que aconteceu com aquela cidade. E a Bíblia diz que aquela história ficou como exemplo daquilo que nós não deveríamos ser para que a gente não fosse destruído como eles. Então, leia lá Deixa eu só verificar aqui. Perdão, gente. É Gênesis 19. Leia lá em Gênesis 19 que vai contar a história de Sodoma e Gomorra e a destruição. Por que Deus destruiu aquela cidade? Era uma cidade imoral, depravada, que não queria nada com Deus. Então Deus destruiu. Então, fica como exemplo, porque a Bíblia deixou como exemplo daquilo que vai acontecer com aqueles que insistem viver em prática de pecado. Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo, tá bom? Então, leia Gênesis 19, tá? Para ver o que aconteceu. Lá tinha perversão sexual, prática de homossexualidade, tanto é quando os anjos do Senhor entrou na casa de Ló, o povo lá daquela cidade queria ter relação sexual até com os anjos do Senhor. Então, leia essa passagem e veja o que vai acontecer com aqueles que vivem na prática do pecado, se não se arrepender e não mudar de vida e não entregar a sua vida para Jesus. E mais aqueles ainda que, se está na presença de Deus e continua vivendo na prática do pecado, vamos se arrepender, vamos pedir a libertação, a transformação, para que nós venhamos viver segundo o querer de Deus, na nova natureza que Deus nos deu pelo Evangelho em Cristo Jesus. Amém, irmãos? A última passagem que eu vou ler a vocês é Mateus 19. É que eu tinha confundido Gênesis 19 com Mateus 19. Mas a que fala da destruição de Sodoma e Gomorra é Gênesis 19, tá? Mateus 19 é outra coisa. Mateus 19... Mateus 19, versículo 4 e 6, que diz bem assim: Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das escrituras que diz: no começo o Criador fez o homem e a mulher, não mulher com mulher, não homem com homem, mas o homem e a mulher. E Deus disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, para se unir com a sua esposa, e os dois se tornarão uma só pessoa. Assim, já que não são duas pessoas, mas uma só, portanto que ninguém separe o que Deus uniu. Ou seja, Deus, ele não aceita o segundo casamento, e também muito menos o adultério, a prostituição, e Deus não aceita o homossexualismo, tá bom, gente? Então, a Bíblia, ela dá base bíblica para dizer que quando Deus fala tornar uma só pessoa, uma só carne, é no sentido espiritual, tá? Então, se você entregou a tua vida para Jesus, não fez uma quebra de aliança, procure uma pessoa, uma autoridade espiritual, faça essa quebra de aliança. Eu não indico você fazer porque pode, né, acontecer, porque no meu caso manifestou demônios. Então, procure uma pessoa que trabalhe na área de libertação, que entenda de libertação, tá? Tem um pastor muito abençoado que Deus usa muito na área de libertação. Quem quiser eu posso indicar. E aí... para que o nome do Senhor venha ser glorificado, amém, irmãos? Então, a Bíblia deixa bem específica sobre isso, muito específica. E tem uma parte que a Bíblia vai falar
que aquele que se ajunta com uma prostituta se une com ela em um só corpo. Ou seja, o que a Bíblia está querendo dizer? Que a relação sexual, ela não é só física, ela é espiritual. Então, a pessoa acha que, eu tô fazendo relação sexual aqui, mas é só que não, no mundo espiritual você fica casado. Por isso que a Bíblia fala que a relação sexual só pode ser feita dentro do casamento da maneira que Deus deixou, tá bom? Então, se você viveu uma vida profana e entregou a tua vida para Jesus e não sabia, agora você já sabe, procure uma pessoa, uma autoridade espiritual para que você venha ser liberto e que aquela pessoa venha ser usada como instrumento. Ore ao Senhor, peça para que Deus te revele as escrituras, amém? Tudo aqui que foi falado e ministrado é para a glória de Deus, para o nome de Deus. E eu coloco sobre isso. Não adianta a pessoa pregar contra o adultério e cometer. Então, eu prego o que vivo, entendeu? Então, eu falo para você que tudo isso que eu vivia na masturbação, na pornografia, o Senhor me deu essa oportunidade de viver ali, liberta, para a honra e glória. Isso não significa que o diabo não vai tentar. Mas eu tenho ali a ajuda de Deus para não cair. Amém, irmãos? Então eu quero agradecer até aqui aqueles que ficou assistindo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Compartilhe essa live. Vou trazer mais conhecimento se Deus me permitir. Tá bom? Eu passei aqui só para trazer essa palavra a vocês. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu vinha postergando, mas é para a honra e glória do Senhor. Que a bênção de Deus e a presença do Senhor imunda a vida de vocês. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor me deu uma ótima tarde para vocês.